Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro aqui, eu tive um insight muito forte sobre como nós devemos tratar o dinheiro. Assim, de verdade, foi algo surpreendente. Eu já sabia, inclusive, sobre o insight que eu tive aqui, mas parece que esse livro me trouxe uma clareza, assim, surreal, de verdade. Direto ao ponto, o que mais mudou nesse livro, eu vou te explicar o porquê. Ele conta no livro que a Babilônia passou por um momento ruim na época deles ali, que o dinheiro estava se concentrando nas mãos de poucos homens. Digamos que a Babilônia, como um todo, o comércio estava diminuindo, as vendas, o comércio no contexto geral. Por quê? O dinheiro estava se concentrando na mão de alguns homens que não deixavam o sistema rodar, digamos assim. Como é hoje atualmente, né? Se a gente for analisar, o dinheiro se concentra na mão de poucos homens, de poucas pessoas. E aí foi chamado um desses homens mais ricos, que guardava, que tinha o poder, o dinheiro ali, que para ele dar uma palestra. Como que eles poderiam, pessoas comuns, comerciantes comuns, trabalhar com o dinheiro e conseguir trazer para o comércio geral, para o povão, digamos, esse dinheiro, e eles conseguir manter o dinheiro, para não voltar de novo a essas famílias que dominavam, digamos assim, né, a questão financeira. E aí, Arcade, que vai, o nome do personagem, ele vai dar uma palestra, digamos, para alguns homens, né? E ele fala os princípios que fizeram com que ele enriquecesse. E o que mais me marcou foi quando ele falou assim que ele se pagava primeiro antes de pagar qualquer dívida, qualquer coisa. Como assim? Isso até casa com uma teoria que eu tenho há muito tempo, que nós somos escravos modernos. Porque na época dos escravos, eles ganhavam comida, eles tinham onde ficar lá e tal, não ganhavam dinheiro, mas eles sobreviviam, certo? Né? A comida, a alimentação e tinha um local para eles viver. Só que hoje nós temos uma certa ilusão que nós estamos livres, mas se você for analisar, a gente trabalha para pagar boletos, para pagar a internet, para pagar Netflix, comida, alimentação, os consumos que a própria Matrix nos oferece. O entretenimento num contexto geral. Tipo assim, a gente ganha dinheiro aqui na Matrix trabalhando, só que ao mesmo tempo nós gastamos na mesma Matrix. Nós nunca nos pagamos, é sempre para os outros. E aí ele fala que para a gente separar sempre, sem exceção, 1/10 do que você ganhar. Eu tinha lido isso, né, nos Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, só que não fez tanto sentido. Ou talvez eu não estava preparado para receber a informação. Mas parece que, ao ler aquilo ali, como se fosse a história de Arcade contando para os caras, para o pessoal da Babilônia, como enriquecer, parece que ele contando essa história, como ele conquistou, parece que virou a chave na minha cabeça. Que é o quê? A gente sempre primeiro nos pagar. Porque a gente paga todo mundo. Paga boletos, paga as contas, paga isso, paga aquilo. E no final, digamos assim, a gente trabalha para viver no sistema. A gente ganha do sistema, consome no próprio sistema. O dinheiro nunca para em nós nunca nos pagamos. E aí ele fala que esse dinheiro que a gente vai se pagar, em primeiro lugar é a gente. Recebeu, se você é assalariado, CLT, chegou ao final do mês, você vai se pagar. Você vai tirar 1/10, se você ganha, sei lá, R$ 1.000, você vai tirar R$ 100 para você. Esse é o teu pagamento. Você vai manter, guardar, investir ele. Coloca ali, por exemplo, sei lá, guarda, você tem alguma conta de banco, você vai colocar numa caixinha, digamos ali, se você não tem conhecimento de investimento. Mas começa por aí. E o restante você vai para tua subsistência. Aí você pode falar assim para mim, tá, mas como é que eu vou? Eu não tenho nem dinheiro para pagar os boletos, praticamente como é que eu vou guardar? E aí olha só que interessante. Ele fala que a gente sempre consegue, basta talvez cortar um pouquinho por um tempo, talvez os teus gastos, os teus prazeres momentâneos,
E aí você consegue segurar uma parte. A gente consegue. Se a gente quiser, a gente consegue, a gente sabe que sim. E olha, o mais interessante que eu achei, assim, incrível, que ele fala que, eles falam dos deuses, né? A deusa da boa sorte, ele falou que ele não tem uma explicação lógica para isso, racional, mas ele percebeu que a deusa da boa sorte, como eles se referem, visitava as pessoas que sabiam guardar o seu dinheiro, que guardavam esse 10%, como se fosse uma mágica. Aquilo, ou talvez a própria matemática, aquilo ia crescendo, 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 crescendo e parece que vinha muito mais. Por quê? Porque você estava preparado, você estava tratando bem, digamos que assim, a deusa da prosperidade. Ele falou que, estranhamente, magicamente, ao começar a guardar, ele se privou um pouquinho, só que ao começar a guardar, parece que tudo começou a vir. Veio muito mais fácil. Digamos que enxurrada de prosperidade, porque ele começou a guardar. E aí até faz sentido. O que T. Harv Eker fala no livro, quando eu li, não ficou tão claro, que ele fala que quando você começa a guardar, o comando que você está mandando para a tua mente, de alguma maneira, é que tipo assim, está sobrando. Eu estou guardando. Então, meio que, tipo assim, se você estava na escassez, a tua mente começa a entender, opa, como assim? Acho que ele não está mais na escassez, porque ele está guardando dinheiro. Ele tem dinheiro sobrando porque ele está guardando. E, consequentemente, a gente começa a atrair mais. Eu achei isso fantástico, virou uma chave assim, você não faz ideia. Por quê? E aí eu trabalho com vendas, né? Eu tenho um dinheiro investido, mas que eu busco conhecimento de investimentos, eu sempre fui voltado a essa questão da lei da atração e tal. Só que aquilo ali me fez eu me questionar ainda mais. Eu trabalho com vendas, então eu vendo, por exemplo, um celular, porque eu trabalho com venda de celular, venda de acessórios, enfim. Vendi um celular, eu já separo um valorzinho ali. Um exemplo, vendi um celular por mil reais, 500 reais. Eu vou ali e tiro uma parte para mim. Só que eu coloquei 5%. Porque assim, é o valor bruto, enfim, daí eu não é limpo, né? Mas eu coloquei no valor bruto 5%. E não dá muito. Aí você pega esse 5% e já coloca ali. Então você tira, você quase não sente. Só que você coloca ali e aquilo começa a render. Eu uso o Mercado Pago, coloco ali na minha caixinha ali e aquilo já vai rendendo. Só que aí eu posso pegar esse mesmo dinheiro, que aí é o que ele fala, que o teu dinheiro ele tem que ser como filhos. Você coloca ali, os filhos vão ter novos filhos, e os filhos dos filhos vão ter mais filhos, e vai aumentando. Porque aí você vai guardando esse dinheiro, a deusa, como ele fala, a deusa da prosperidade, começa a te visitar, e aí você começa, esse montante que você está guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, ele vai crescendo, 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 e aí você começa a investir. Pegou esse dinheiro, aí você pode comprar talvez uma ação, ou você vai estudar alguma coisa que você pode colocar, um fundo imobiliário, ou o que você se identifica melhor. Ou criptomoedas, ou ações. Claro, aí você tem que saber onde você vai colocar o teu dinheiro, porque não adianta você ganhar e ao mesmo tempo você desperdiçar assim, você tem que ter muito mais consciência. Querendo ou não, é o que você está se pagando. Então, aí depois que você ganha, você já começa a, digamos assim, olhar para onde você vai investir esse dinheiro. Mas vamos se atentar ao fato em si, que é você guardar. E aí ele fala que é uma questão assim muito interessante, que é você se pagar. Porque senão a gente vira escravo, que nem eu falei, a gente está só pagando boleto, só pagando conta, tal. Vivendo só, pega o dinheiro aqui, entrega ali. Acaba que você fica meio sem motivação. Agora, quando você começa a pegar um valor ali, 10%, você ganha R$1.000, que seja, sobra 100. R$100, tudo bem. Mês que vem, mais 100, 200. Opa, mês que vem, 300. E aí, opa, R$300. Esses 300 você pode, sei lá, é algo que você não vai mexer, porque já está ali guardado. Você pega, compra, sei lá, um produto para vender, que seja, vamos dizer, na Shopee. Dá um exemplo aqui, você compra lá uns produtos e vende na tua cidade. Esse 300 vira 400, vira 500. Compreende? Você vai investindo e vai trazendo de novo. Só que você não pega esse dinheiro, você pega e deixa lá. Quando você vê, aquilo ali está em 1.000, 2.000, 3.000. E aí entra o que ele fala, Deus da prosperidade, opa, ele está sabendo trabalhar com o dinheiro. Nós podemos ir até ele, que é o que ele fala no livro, digamos que metaforicamente, né? Que eles entendiam assim, que enquanto você não
administrava o teu dinheiro, não sabia guardar uma parte, era como se a deusa da prosperidade não fosse visitar eles. Então é interessante. Aí ele fala que quando você começou a plantar as sementes. Você começou a tua riqueza. Eu até vou ler uma parte aqui do livro que fala, que eu achei muito interessante, que é assim, ó. A riqueza é como uma árvore. Cresce a partir de uma simples semente. A primeira moeda de cobre, que eles falam, na época o dinheiro deles era moeda de cobre, a primeira moeda de cobre que economizar será a semente a partir da qual a sua árvore da riqueza crescerá. Quanto mais cedo plantá-la, mais cedo a árvore crescerá. E quanto mais fielmente alimentar e regar essa árvore em economias constantes, logo chegará o dia em que poderá abrigar-se em pleno contentamento embaixo de sua sombra. Quer dizer o quê? A gente precisa começar. O teu começar hoje, com esses teus 10% do que você ganha, nem que você tenha que se abdicar um pouco desses 900, por exemplo, se você ganha R$1.000 por mês, dando um exemplo, você consegue se manter. Você consegue dar uma desacelerada, frear um pouco os teus desejos de consumir na Matrix e investir esse dinheiro, guardar. Não precisa nem investir de começo, só guarda. 100. E vai subindo, vai subindo. Esse teu começar, e não é começar e amanhã já querer tirar, é colocar ali e entender que para você ser abençoado, para vir mais, você precisa estar apto, ou seja, guardando, plantando sementes. Então pense que cada R$100 que você coloca ali é uma semente que você plantou. Para uma árvore florescer, ela primeiro era uma sementinha pequenininha. Para ver como a natureza ela está ensinando para a gente o tempo todo. De uma semente pequenininha se transforma em uma árvore. Essa árvore está cheia de frutos que nos alimenta e dentro desses frutos existe N sementes que nós lançando de novo a terra, nasce mais árvores, mais frutos, mais sementes. Compreende? Então, é nós saber onde nós vamos investir o nosso dinheiro. Depois que começou a crescer, a gente já faz isso que eu falei, por exemplo, compra uma mercadoria, revende, vai crescendo. Só que ao começar a guardar, manda mensagem para tua mente que, opa, tem dinheiro sobrando. Você começa a atrair mais. E o fato de você ver aquela quantia subindo ali já te motiva. Tira, digamos que o foco das dívidas ou só do trabalhar para existir, igual os escravos, só que escravos modernos, como é a minha teoria. A gente é escravo moderno, porque a gente está consumindo o tempo todo. Vive preso à Matrix, a gente ganha, ao mesmo tempo tem que gastar na Matrix. Então, será que a gente está ganhando mesmo ou a gente está recebendo de alguma maneira? Porque tudo que você, entre aspas, recebe, você tem que voltar de novo para o próprio sistema, para o jogo, para o game, digamos assim. Então, acaba sendo como se fosse uma ilusão. Você recebe e você, ao mesmo tempo, abre a mão e solta de novo. Para os seus prazeres, para as propagandas, para tudo o sistema, como ele é feito para você gastar o teu dinheiro. E aí você fica preso em uma roda. Você nunca se paga, você está sempre devolvendo o dinheiro para o próprio sistema. Então, é importante a gente se pagar. Até tem, deixa eu ver se eu acho aqui, que tem uma parte que ele fala, aqui ó, ele fala para você até escrever isso, colocar em um post-it toda noite, ou assim que acorda, você falar essa frase, uma parte de tudo que eu ganhar pertence a mim. Porque enquanto você ganha e não paga para você primeiro, o teu dinheiro não é teu. Parece um paradoxo, mas não é teu. Porque você está pegando, você está pagando boleto, está pagando conta de luz, conta de água, enfim, tudo. Aí as roupas que você compra, o que você consome, alimentação, tal. Tipo, você só tem essa falsa ilusão que você está livre. Mas não tá, porque você está igual antigamente. Você está ganhando comida, não, você está comprando. Mas você tem a ilusão, eu estou comprando, eu tenho dinheiro para comprar. Só que para subsistir, para existir, compreende? Os escravos modernos do século XXI, não faz sentido isso? Para mim, pelo menos, fez muito sentido. Até eu fui pesquisar e eu achei interessante isso e vi que existem algumas pessoas que falavam, não exatamente isso, mas algo parecido, que a gente é escravo de um sistema. E aí o financeiro, como um todo, é bem profundo, mas enfim. Então, pega essa visão, anota isso daqui, anota essa frase, vou até ler mais uma vez. Uma parte de tudo que eu ganhar pertence a mim. Para você não, sabe, pegar o teu salário aqui e já sair pagando aqui, pagando ali, o que sobrar você já torrar.
para você consumir nessa máquina universal, digamos assim, que está o tempo todo te seduzindo para gastar o teu dinheiro. Então, se pague primeiro, sempre, faça isso. Virou uma chave na minha cabeça, assim, e eu já comecei a guardar. Além do que eu já investia, normal, né, mensal, todas as vendas agora eu estou tirando uma parte ali, porque é pouquinho. Vendi um celular lá, eu peguei e tiro uma partezinha pequena, 10% ali para mim. 5% eu coloquei porque é valor bruto. Não dá muito, dá pouca diferença. E aí eu já vou aumentando o meu montante. E daí daqui a pouco, com esse dinheiro ali, eu posso comprar alguma outra coisa que eu posso vender e trago de novo o dinheiro ali, compro umas coisas na Shopee, na Monetize, enfim, pega os produtos lá e revende na tua cidade, dando ideias, né? Eu posso pegar ou comprar outros aparelhos novos e revendo e volto o dinheiro só para aquela caixa e continuo com a minha normal para mim existir, digamos aqui. Então fez muito sentido. Espero que tenha feito sentido para você. Comenta aqui se você sempre paga o mundo todo e esquece de se pagar. Eu também estava assim, na verdade. E quando eu entendi isso, virou uma chave. Então, se eu quero que a deusa da prosperidade, de uma maneira como eles gostavam de se referir, se a deusa da prosperidade, se eu quero que ela me visite, eu tenho que saber trabalhar com o dinheiro, porque senão o dinheiro foge. Ele escapa de pessoas que não sabem trabalhar com ele, não sabem administrar o seu próprio dinheiro. Faz sentido isso para você? Gratidão por ter me assistido e eu te espero no próximo vídeo, onde a gente vai bater outro papo sobre o que eu desenvolver, o que eu aprender durante esses dias aí. Gratidão pela tua presença. Um abraço.